Você já entrou em um jogo só para jogar um pouquinho e quando viu, já tinha passado horas? Talvez você tenha pensado que foi falta de controle ou simplesmente porque o jogo era bom. Mas a verdade é que existe algo muito mais profundo acontecendo. Os jogos não são feitos só para divertir. Eles são construídos com técnicas reais de psicologia para prender sua atenção, para te recompensar no momento certo e, principalmente, para fazer você querer continuar. E o mais curioso de tudo isso é que você não percebe quando está acontecendo. Mas a partir de agora, você vai começar a ver os jogos de um jeito completamente diferente. E talvez até repensar o quanto tempo você passa jogando. Tudo começa com algo simples, mas extremamente poderoso. Recompensa. Jogos como Fortnite ou Call of Duty Warzone fazem isso o tempo inteiro. Você elimina alguém, aparece um som, um efeito visual, um número subindo na tela e instantaneamente você sente algo bom. Isso acontece porque o seu cérebro libera dopamina, que é basicamente o sinal de recompensa. E o problema não é a dopamina em si, o problema é a frequência, porque os jogos fazem isso o tempo todo. Pequenas recompensas o tempo inteiro. E quanto mais você recebe, mais você quer repetir aquilo. Sem perceber, você entra em um ciclo, joga, ganha, sente prazer e volta para jogar de novo. Mas agora vem a parte mais perigosa. Porque se a recompensa simples já funciona, a recompensa imprevisível funciona muito mais. Jogos como Genshin Impact fazem isso de forma perfeita. Você abre um loot e pode vir algo incrível ou pode não vir nada, e isso ativa um comportamento muito específico no cérebro. Você começa a pensar, talvez agora venha só mais uma tentativa, dessa vez vai, e isso nunca acaba. Porque o jogo nunca te dá certeza, ele te dá esperança, e esperança prende muito mais do que recompensa garantida. É exatamente o mesmo princípio usado em cassinos, e quando você percebe isso, fica claro porque é tão difícil parar. Agora tem uma coisa que é ainda mais sutil e talvez uma das mais inteligentes de todas. Os jogos não te prendem só pelo que você faz, mas pelo que você sente. Repara nisso. Quando você ganha alguma coisa em um jogo, quase sempre vem acompanhado de um som específico. Um som satisfatório, limpo, agradável. Às vezes um brilho na tela, uma animação, uma explosão de cores. E isso não está ali por acaso. Tudo isso foi pensado para reforçar aquela sensação de recompensa. Seu cérebro começa a associar aquele som, aquela cor, aquele efeito com algo positivo. E com o tempo, isso vira um gatilho. Só de ouvir o som ou ver aquele tipo de efeito, você já sente vontade de continuar. Agora pensa em jogos como aqueles de celular, onde tudo brilha, tudo se mexe, tudo responde rápido, nada fica parado, nada fica sem reação. Porque silêncio e falta de resposta fazem você perder interesse. Mas quando tudo reage, quando tudo responde ao seu toque, o jogo parece vivo. E quanto mais vivo ele parece, mais difícil é sair. E o mais impressionante é que você nem percebe isso acontecendo. Você só sente que quer continuar. E isso é exatamente o objetivo. Agora junta isso com outra técnica extremamente eficiente, o loop. Jogos como Candy Crush Saga são mestres nisso. Tudo é rápido. Você joga uma fase, perde, tenta de novo, quase ganha e pensa, eu tô perto, só mais uma. E o jogo é construído exatamente para isso. Fases curtas, derrotas quase vitória, recompensas rápidas. E isso cria um ciclo contínuo. Você nunca sente que terminou, você sempre sente que está quase, e isso te puxa de volta, de novo. E de novo, mas nem todo vício é agressivo. Alguns são silenciosos e talvez ainda mais perigosos. Jogos como Minecraft fazem isso de uma forma completamente diferente. Eles não te pressionam, não te cobram, não te obrigam, eles só te deixam livre. E é exatamente isso que prende.
Você começa explorando, depois constrói algo, depois melhora, depois expande. E quando percebe, você já criou o mundo inteiro. E o mais curioso é que você não sente que está sendo puxado. Você sente que está escolhendo ficar. E isso torna tudo ainda mais poderoso. Mas tem uma coisa que talvez seja ainda mais forte do que tudo isso e que muita gente nem percebe. Não é só sobre te fazer jogar, é sobre te fazer voltar. Repara em quantos jogos hoje em dia têm recompensas diárias. Você entra, pega um bônus, ganha alguma coisa e mesmo que seja pequena, já cria um motivo para voltar no dia seguinte. E aí começa um ciclo muito interessante. Você não joga só quando quer, você joga porque não pode perder. Perder recompensa, perder progresso, perder algo que estava ali te esperando. E isso muda completamente a relação com o jogo, porque deixa de ser só entretenimento e passa a ser um hábito. E hábitos são muito mais difíceis de quebrar. Agora pensa nisso. Quantas vezes você abriu um jogo sem nem pensar muito, só porque já fazia parte da sua rotina? E quando você junta isso com tudo que a gente já falou, recompensa, progressão, loop, existe ainda outra coisa que os jogos fazem muito bem: a sensação de progresso. Você começa fraco, sem recursos, sem habilidade, e aos poucos vai melhorando, desbloqueia itens, ganha habilidades, fica mais forte, e isso cria uma sensação muito forte de evolução, como se todo o tempo que você investiu estivesse sendo recompensado, e isso faz você pensar: eu não posso parar agora, já investi muito tempo, e isso prende de uma forma diferente. Não é só diversão, é continuidade. E talvez uma das técnicas mais simples, mas mais eficazes, seja essa: só mais um. Mais uma missão, mais uma partida, mais um objetivo. Os jogos são estruturados em pequenas metas, coisas rápidas de completar. E isso engana o seu cérebro, porque parece pouco, mas quando você soma, vira horas. E o mais impressionante é que isso é totalmente intencional. Nada ali está por acaso. Tudo é planejado para te manter dentro do jogo. No final, os jogos não são só diversão. Eles são experiências construídas com precisão. Cada som, cada recompensa, cada sistema tem um motivo. E entender isso não significa parar de jogar. Significa jogar com consciência. Porque quando você percebe o que está acontecendo, você deixa de ser levado pelo sistema e passa a ter controle sobre ele. E talvez essa seja a maior diferença de todas. Agora, se você está curtindo esse tipo de conteúdo mais profundo sobre jogos, explicando coisas que quase ninguém percebe, já aproveita para conhecer o canal. Porque aqui a ideia não é só mostrar gameplay, é fazer você entender os jogos de um jeito diferente. E eu prometo, tem muita coisa interessante vindo ainda.